em 2 Reis, capítulo 5, há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração. Eu vim mirando em pessoas para mim poder dar a oportunidade para estar ministrando hoje. Mas eu pedi uma confirmação a Deus, porque a palavra começou a fermentar aqui. E eu pedi confirmação. E 2 vezes, agora no final, a confirmação veio. Feridas, veio a confirmação agora. A irmã acabou de falar aqui, né? Ela usou a expressão, você está até doente. E muitos usam como desculpa, eu estou doente, não dá mais. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Não é o pastor João, é a palavra de Deus. Quantos querem? Louvado seja. Eu também estou levantando a mão porque eu quero ouvir. E eu estou ouvindo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Um texto muito conhecido. E eu sempre gosto de dizer, né? Desmistificar algumas coisas. Por exemplo, a palavra do Senhor, ela não se renova a cada dia, mas ela continua a mesma, ela é imutável, é o que a palavra diz, é o que a Bíblia diz, é isso, que ela não muda, tá? É até errado dizer isso, a palavra se renova, não é a compreensão humana, né? É a nossa mente que se renova a cada dia que nós ouvimos a palavra. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, não muda a tua palavra, porque a palavra dele é eterna, mas muda a minha compreensão, para que eu compreenda aquilo que o Senhor está falando hoje para a minha vida, porque amanhã eu sei que vai ser diferente, mas para hoje, o que o Senhor quer de mim? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler? Amém? Não serei muito enfadonho, tá, irmão? Serei bem rápido. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Repita comigo, irmãos: grande homem. Repita também: varão valoroso, homem de respeito, porém leproso. Pode se sentar, glorificando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nesse período, o reino ele já havia se dividido em 2. Não vou entrar muito em detalhe nessa história, porque seria muito comprido. Mas nesse período agora, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. 2 tribos apenas em Judá. E 10 tribos em Israel, em Samaria. E nesse período, Elias estava profetizando ao reino do norte, para as 10 tribos de Israel. E foi nesse período, exatamente nesse período, que Deus advertiu, o povo negligenciou, e ele permite a Síria, que fora derrotada muitas vezes por Israel quando estava com Deus. Mas porque desobedeceram, agora Deus permitiria que a Síria viesse. Deus iria permitir que ela fosse e voltasse com a bandeira da vitória. Israel seria derrotada. E a Bíblia vai dizer nesse momento aqui que a Síria estava ganhando espaço no território de Israel. E numa dessas idas e vindas, entravam a hora que queriam e saíam. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele foi e ele pega uma menina
e leva ela cativa para ser ali a escrava na sua casa, para servir a sua senhora. E há quem diga até que ele levou como se fosse um chaveirinho, um mimo, uma menininha. Olha que bonitinha, ela vai servir você. Eu não quero romantizar a coisa, irmãos, mas aquela menina, ela foi arrastada. E quando a Bíblia traz o termo menina, é porque não era alguém com mais de 12 anos, era com menos, porque 12 anos já era homem, já era mulher naquela época. Então era menos, era uma menina que foi arrastada do seu país. Ela viu seus pais, talvez, sendo ali torturados, mortos, ou talvez deixaram vivo, mas teve que dar tchau. Ver o pai e a mãe em prantos e ela indo embora, sendo arrastada. E quando Deus tem propósito com a nossa vida, Ele permite nós sermos arrastados para alguns lugares. E eu estou falando arrastado, não estou falando ser levado. Levado é uma coisa, levado é pega na mão e vai carregando, mas não, eu estou falando de arrastar. Arrastar é obrigação. A situação te obriga, te empurra. E você acha que é você e não é, é Deus. É Deus que está no propósito, te empurrando, permitindo você ser levado. Ele está permitindo você ser levado para esse ambiente, porque justamente Ele quer te curar. Ele quer curar alguém lá. Não é você. Ele quer curar alguém lá, porque você já é curado o suficiente. Às vezes você fala, tem dó de mim, mais uma prova, para mim eu não aguento. Mas Deus te dá a prova porque Ele sabe que você já é curado, você aguenta. E eu já disse aqui ontem e vou repetir hoje, porque Deus está falando a mesma coisa. E isso eu digo porque o teu sofrimento, ele vai gerar cura em alguém. Para onde você está sendo arrastado, o teu sofrimento vai gerar cura em alguém. E essa menina vai para a casa de Naamã, o chefe. E eu disse que eu ia falar isso, porque todo mundo, né, no meio pentecostal principalmente, né, apedreja, mete o pau em Naamã, porque a gente pega um porém, e a gente julga a pessoa pelo porém só. Você percebeu o que ele tem antes? Varão de valor, homem de respeito, grande homem. É a Bíblia que diz, homem de honra. Tradução King James diz, porém, leproso. Todos nós temos porém. Esse porém que Naamã tem, todos nós temos. Não é propriamente a lepra, mas temos porém diabético. É uma doença. Porém hipertenso, porém cardíaco, porém com dermatite, porém com dores na coluna incurável, porém com doenças crônicas que médico nenhum resolve. Porém, mas uma coisa me choca, é quando alguém tem cargos, quando alguém tem uma posição elevada como esse homem tinha, mas só isso. Imagina se você ouvir só assim, comandante do exército, porém leproso. Aí seria triste, irmão. Se olhar para mim e falar assim, pastor Jonathan, é muito triste, irmão. Se alguém tocar no assunto e falar, pastor Jonathan para você, e você falar que eu sou só o pastor Jonathan, você está me reduzindo lá embaixo. Porque não é só o título, irmãos. Tem que ter alguma coisa para falar. Nossa, é um homem amoroso. Nossa, é um homem... Tem que ter virtude, irmãos. Pensa num grande homem. Pensa em alguém que, se precisar, ele está lá estendendo a mão. Pensa em alguém com virtude. Tem cargo, mas tem virtude. E aí eu desafio os irmãos
a começar a se despir de toda a vestimenta que você tem na terra. Começa a se despir, irmãos, espiritualmente falando. Eu já disse isso aqui, mas Naamã agora vai passar por isso. Porque quando ele chega em casa, ele começa a tirar as roupas de soldado. E lá fora ele está acostumado a ouvir o quê? Grande guerreiro. Chegou Naamã, com certeza a vitória foi garantida. Naamã está na frente da batalha? Então ganhou. O exército não perde com Naamã na frente. Naamã, grande guerreiro. Mas quando ele chegava em casa perto da sua esposa, e não era só perto da esposa, mas a menina também viu. Não era algo no quarto, não era algo tão íntimo, porque a menina viu. E ele solta as vestes e aparece a lepra. E quando ele olha para a lepra, irmão, não adianta esconder. Quando tem dor, quando tem doença, irmãos, eu não estou falando agora de física não, tá? Estou falando de espiritual. Apesar que tem pessoas com doença física também, que acontece isso. Fora é um guerreiro, desbravador. Entra e faz, irmãos, acontecer. Guerreia, irmãos, de joelho, guerreia de tudo quanto é jeito. Não deixa ninguém no chão. Luta por todos. Mas quando chega em casa e tira a couraça, quando começa a tirar, se despir, ele tem que olhar para a ferida dele. E é a hora que eu imagino o homem chorando. É a hora que eu imagino o homem falando: por que eu, com essa doença maldita? Porque lepra era uma coisa maldita na época. Nós sabemos que lepra era comparado hoje a AIDS. Não tinha cura. A possibilidade de ser curado era mínima. E há casos que levavam à morte. Não tinha solução para quem tinha lepra. Se alguém visse, chega para longe de mim. Era tido como imundo. E a Bíblia vai dizer que esse homem agora, ele se tira a roupa, ele vê, se entristece, mas ele tem uma bênção dentro da casa dele que ele não sabia, mas ele levou para lá. Porque Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que nós não merecia, mesmo quando nós não estamos em condição de receber nada, Ele permite a gente levar a bênção para casa. E Ele vai levar essa menina. Ele está pensando que Ele está dobrando, né? Ele está acabando com a fé de Israel. Ele está pensando isso: acabei com a fé. Mas a menininha está indo junto com ele. Inofensiva, essa aqui não dá trabalho nenhum. Uma menininha. Mas uma menininha na mão de Deus, irmãos, é capaz de parar um exército inteiro. É uma menininha na mão de Deus, irmãos. Se ela for de fé e orar, Deus pode mover o mundo, irmãos. Pode mover, irmãos, um governo inteiro, por causa de uma menina que sabe orar. E aquela menina, ela fala: oxalá que o meu Senhor tivesse em Israel. Lá tem um profeta, e ele o sararia da lepra. Ela mostra um homem, porque se ele fala de Deus, ele não iria. Ele não iria se falasse de Deus, que Deus ia curar, não. Então ela aponta para Eliseu, porque ela fala: não, o homem, então eu creio. Porque tinha muitos deuses para ele, irmãos. Para eles tinha muitos. Mas nós sabemos, um só é verdadeiro. Um só é o Senhor. O resto é imitação. E a Bíblia vai dizer que ele vai procurar o tal profeta. Como a menina não dá o nome, o homem vai até onde? O homem, ele vai até o rei. O rei desviado, que só era para estar cheio do Espírito, mas já tinha perdido faz tempo. Ele rasga as vestes e fala: sou eu Deus por acaso? Para poder curar ele da lepra dele. E na hora, a Bíblia diz que quando Eliseu ouviu dizer,
ele fala: manda ele vir aqui, e saberás que há profeta em Israel. Pode ser que esse rei aí esqueceu, ou ele pensa que não tem profeta porque Israel está sendo levada cativa. Ele pensa que não tem profeta porque Deus permitiu todo esse caos, mas Deus permitiu pela desobediência dele. Não significa que não tem profeta aqui, porque eu estou aqui. Porque na ideia do rei era essa: peraí, se tem profeta, porque aconteceu isso, irmãos. O exército da Síria queria atacar Senaqueribe, queria atacar Israel, e Deus revelava a Eliseu, e Eliseu sabia de tudo que eles tinham tramado, e quando ele chegava lá, não encontrava, dava tudo errado. Isso acontecia. Então agora nesse tempo não acontece. E porque não acontece, eles falam: então acabou-se, não tem mais profeta em Israel, não tem como esse homem sair curado daqui. Mas quando houve esse brado falando: deixa ele vir e saberá que há profeta em Israel, não é um desafio qualquer. Deixa ele vir a mim. E ele vai. A Bíblia diz que quem quer ser curado, irmãos, e há uma coisa muito interessante no texto, que a gente sabe que uma menina israelita, escrava, é de outra terra. A palavra de um escravo não tinha poder, validade nenhuma. Que validade tinha a palavra de um escravo? Zero. Mas como está sangrando, como está doendo em Naamã, como a lepra o fere, como a lepra o desmonta, ele ouve na hora a menina. Porque parece que não. A frase não é minha, mas eu recordei. Mas escolhe pregadores, escolhe mensageiros, quem não precisa da mensagem. Quem precisa da mensagem, qualquer um assume o microfone, abre a Bíblia, você fala: Deus vai falar comigo. É diferente o dia que você está dependente, que você está precisando da mensagem. Aí vem uma criança que fala tudo errado, gagueja, ou chega eu com a voz chata e gagueja, e você não entende nada, e você fala. E eu falo para os irmãos: ainda assim você fala que é bênção, porque escolhem mensageiro quem não precisa da mensagem. Mas Naamã precisa, porque continua sangrando. Naamã precisa porque continua, a sua dor continua, não foi cessada. Ontem eu acabei dizendo aqui que tem pessoas que continuam com não foi de propósito, mas para você ver que está conectada ali a mensagem de ontem com a de hoje. Eu falei ontem que é necessário você abrir mão da capa para receber a tua salvação, abrir mão da performance. Ser ator, irmão, não vai te levar a lugar nenhum, no máximo te leva para os grandes congressos, mas para a eternidade só leva quem é sincero de coração, limpo de alma, limpo de mãos. E aqui Naamã ele estava por fora bonito, soldado, valente, mas quando entrava dentro de casa, um desmantelado. Quando entrava dentro de casa, um homem abatido de espírito. Quando entrava dentro de casa, um homem que chorava. Lá fora fazia cara de raiva que amedrontava, mas dentro de casa cara de choro, porque ele sabia: agora eu vou abrir a minha manga, agora a minha realidade vai à tona. Porque em casa, irmãos, é no nosso quarto, é no banheiro, é na intimidade que as nossas fragilidades ficam à mostra. E é lá que nós precisamos tratar. Se tem fragilidade à mostra, você precisa curar. E não tem como curar a não ser chamando o Senhor da cura. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Naamã, isso aqui eu achei interessante, porque Naamã carrega a menina,
E nós temos a ideia de que quem está no controle aqui é quem parece. Aparentemente, quem está no controle? Naamã. Porque ele que está levando. Aparentemente é isso. Mas nem sempre quem está com o controle é quem está com a caneta na mão. Nem sempre quem está com o chicote na mão é quem está no controle. É quem está no comando. É a cena de José sendo levantado da cova, da cisterna. Vem os comerciantes e ele fala: toma, por 20 prata eu te vendo ele. Menos do que um escravo ele vale, pode levar. E Deus permitindo, leva mesmo, porque ele vai ser governador do Egito. Leva ele, faz esse serviço para mim. Glória a Deus, porque Deus não perde o controle. Então, assim como o Senhor permitiu José ser levado para um propósito, assim Ele permitiu a menina ser levada para um propósito. E o propósito era a cura de Naamã. Deus queria curar Naamã. Só que o maior interessado em sua cura tem que ser você. Porque se não for você, não adianta. A menina está preocupada com Naamã, mas se você não se mover, não vai acontecer nada, não vai adiantar. Se a menina aqui, ó, a menina hoje é um meninão que está falando. A menina hoje, né, tô sendo eu te falando. Vai e faça. Busca pela tua cura. Seja curado, seja tratado. Mas aí é você quem decide se você vai fazer ou não. Você tem duas opções. Ou você vai por esse caminho espinhoso da cura, porque curar é dolorido. Ou você fica para o resto da vida com essa dor, com essa lepra. Louvado seja Deus. Eles prejudicaram a menina. Não olharam para o choro dela sendo arrastada para Samaria. Mas a menina presta atenção no choro do seu Senhor e tem misericórdia dele. Você percebeu isso? Quando ele arrasta ela, ela vem chorando, irmãos. Uma menina quer ficar com os pais e está sendo arrastada. Ela está sendo arrastada. Mas quando ela vê o seu Senhor que a prejudicou, que a arrastou com a lepra, chorando, ela presta atenção no choro dele. E ela não suporta. Irmãos, não se deve seguir o caminho se no caminho tem alguém machucado, irmãos. Não tem como. Você viu alguém chorando e continuou, está errado. Se você vê alguém sangrando, está com você, está trabalhando, está junto, para, irmãos, e vai tratar das feridas, vai atar as feridas. Não deixa morrer quem está do teu lado, te ajudando. Nós temos que estar atento. Às vezes nós está sangrando, mas não é minha responsabilidade. Não é meu problema, não estou sentindo as dores dele. Mas não, irmãos. Se tem alguém sangrando, para o que você estiver fazendo e vai socorrer. Isso é reino, irmãos. Isso é reino. Jesus, ele veio, irmãos, e toda vez que ele via alguém ferido, ele não seguia o caminho, ele parava. Os discípulos apressados, né, quase que empurrando, vamos embora. Aí vem de repente, espera aí, que eu recebi um toque, e foi um toque diferente. Eu recebi um toque, mas é especial, porque eu senti que saiu virtude de mim. Espera aí, vamos parar. E aparece a mulher toda trêmula, ela fala o quê? Foi eu, Senhor. E ele falou: a tua fé te salvou. Ele para falar com a menina. Quando ele estava falando com a menina ainda, quem chega? Porque ele estava caminhando para a filha de Jairo. Eu estava indo para lá porque estava morrendo.
E a Bíblia diz que o chefe esperando, né? Imagina ela batendo o pé, vambora, fica essa cura aí, demorada, aí minha filha está morrendo. E Jesus está indo para a casa dele, só que ele está parado, falando com a menina, porque ele não está limitado ao meu tempo, ao teu tempo. Ele vai curar na hora que ele achar que tem que curar. A gente acha que tem que curar ontem, mas às vezes para ele, a cura vai vir no céu, nem aqui vai. Está na eternidade, está no saber dele, não está no nosso. E o que aconteceu com Jairo? Enquanto ele falava com a mulher do fluxo de sangue, chegou da casa dele o servo e falou o quê? Não enfades mais o mestre, tua filha já morreu. Acabou os recursos humanos, morreu. Aí que eu amo meu Jesus. Porque aí ele fala assim: não temas. Ele estava falando com a mulher, mas nesse momento ele interrompe e fala: não temas, crê somente. Não temas, tem bom ânimo. Ele não falou que ela ia ressuscitar, só falou: não temas, tem bom ânimo. E por que ele ficou, irmãos? Ele acabou de ver uma cena inacreditável. Ele viu uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que acabou de falar, 12 anos, e foi curada apenas por tocar na orla. Você acha que ele vai embora? Falei, se tem alguém que pode ressuscitar e fazer o impossível, é ele. Eu só vou para minha casa com ele, não vou sozinho de jeito nenhum. E tem gente que vai para casa sozinho, não acontece nada, irmãos. Se você for sozinho, o problema vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar de lugar. Vai chegar lá, vai dar oi para você, vai dormir com você, o problema, e não vai resolver nada. Mas se você decidir levar Jesus com você hoje, como Jairo fez, custe o que custar, no passo dele, tá? Não é no teu passo não, no passo dele, pode ter certeza que a vitória é garantida. Não interessa o tamanho da dor, irmão. Se já morreu, não tem problema, ele ressuscita mortos. Acabou, não tem problema, ele cria o que não existe. Não é que a Bíblia diz? Ele traz à existência o que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu vejo pastor Sandro sangrando, eu não posso continuar o meu caminho, tenho que parar. Se eu passo e vejo ele sangrando, eu tenho que parar. Tenho que falar: pastor, está machucado? Aonde está doendo? Será qual o remédio? O que a gente pode fazer? Vamos orar? Orar já ajuda, vamos lá. A gente ora, e quando o sangramento foi estancado, aí sim eu posso fazer. Aí sim eu sigo viagem. Não tem como fazer missão se dentro de casa está tudo machucado, irmãos. Não tem como fazer o ID se dentro de casa está tudo quebrado, tudo rachado. Não tem como. A palavra de Deus vai nos dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? Mas está falando para pessoas resolvidas, os discípulos. Agora para nós, temos que fazer o ID, temos. Mas primeiro, a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 5,8: aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, filho, mãe, pai, negou a fé, e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Aí de Naamã, o nome nem foi citado, irmão, aí mesmo assim entregou a mensagem, e o homem recebeu a bênção. Louvado seja Deus. Se você seguir, irmãos, o sofrimento ele continua. Porém, se você parar e dar os nutrientes necessários, a pessoa se levanta e vai. 2 Reis 5,4: a lepra de Naamã era desconhecida para os soldados. Os soldados não sabiam que ele era leproso. Possivelmente quem sabia era o rei. Mas ele trazia lucro para o rei não ia mandar ele parar. Continua a guerra, continua a batalha.
Ele vai mandar parar um homem que quando está na frente da batalha dá coragem para os homens e eles batalham e ganham a guerra. O rei sabia. Por que sabia? Porque quando ele vai falar ao rei, ele fala, tá bom, vamos mandar a carta. E outra, lepra não era permitida em Israel, mas ali nós estávamos na Síria. Na Síria não tinha esse problema com lepra, era só em Israel. Então o rei sabia, os soldados não. E eu explico por que os soldados não sabiam. Porque a lepra dele não tinha tomado todo o seu corpo. Ele vai dizer, eu esperava que Eliseu viria e tocaria no lugar onde está a lepra, e eu seria curado. Você entendeu? Repita comigo, irmão, o lugar. Se tinha um lugar, é porque a lepra estava em um lugar específico. E Naamã queria que Deus curasse só esse lugar específico. A lepra está aqui, ó, está bem aqui no ombro, está escondida. É aqui. Eu espero que ele venha e toque aqui e eu vou ser curado. Esse é o cronograma dele. E a Bíblia vai dizer que essa lepra era desconhecida aos soldados. Isso a Bíblia não diz, mas, tá, irmãos, é um pensamento. Sob a sua liderança, mas dentro de casa todos conheciam, e o rei possivelmente conhecia. Fora de casa, somente o rei. Porém o rei não impede ele de trabalhar. Está leproso, está doente, mas pode trabalhar, Naamã. Vamos lá, você é guerreiro. Se você não for, a batalha está perdida. Irmãos, ai de mim, o dia que eu precisar usar a dor de alguém para continuar, irmãos. Se alguém tiver ferido, e porque está tendo ganho, eu vou deixar, continua, vai até morrer, não deixa, irmãos. Porque eu não sou, irmão, não me confunda com o rei da Síria, não me confunda em pessoas que estão interessadas apenas no lucro, no ganho. Eu não estou, até porque ganho para nós é alma, mas mesmo assim, está ganhando alma, mas está ferido, está sangrando. Faz o favor, senta um pouquinho, vamos cuidar de você, vamos cuidar dos ferimentos. Isso serve até para mim.